Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade ou primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Pai do Senhor, irmãos, sou o pastor Ronaldo Gouveia da Armon. Tô dando continuidade, irmãos, aquela introdução, aquele estudo que nós começamos a fazer sobre Apocalipse. Estamos entrando agora no capítulo 2, as cartas às 7 igrejas, e começando aí pela carta da igreja a Éfeso. E logo já vimos aqui no versículo 4 e 5 a exortação do Senhor para que a igreja volte ao seu primeiro amor, volte a praticar as primeiras obras. Então, logo aqui nós já podemos dar uma atenção muito séria, porque o Senhor está dizendo: volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. Mas que obras são essas? Que obras são essas? Que obras que o Senhor está dizendo para voltar a fazer? Porque não adianta nós sabermos que temos que voltar a praticar o que praticávamos antes, mas não se ligar, não ficar ligado, não saber o que realmente é, o que realmente o Senhor está falando, do que o Senhor está se referindo. Quero que você se atente para o fato de que o Senhor está falando para a igreja, e está falando para a igreja voltar às primeiras obras. Então é as primeiras obras de quem? Da igreja. Ele está falando para a igreja voltar às primeiras obras da igreja. Então, qual será que é essa primeira obra? Qual será que é essa obra? Essas primeiras obras são... Quais são? Do que o Senhor está falando? Quer dizer que está escrito que precisa voltar ao primeiro amor e precisa voltar às primeiras obras, é fácil. Agora, a questão é saber do que encontrar e saber do que é que o Senhor está falando. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Então, irmãos, por que eu li esse trecho do livro de Atos? Porque o livro de Atos, ele traz os atos da igreja, né? Os atos da igreja primitiva. E a igreja começou a trabalhar a partir do Pentecostes. Por quê? Porque Jesus mandou esperar. Olha aí o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, ou seja, a partir daí, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então Jesus mandou esperar o Espírito Santo descer sobre eles, ou seja, esperar o batismo com o Espírito Santo, esperar o derramar do poder de Deus, do Espírito Santo, da presença de Deus neles. E aí, a partir daí, quando o Espírito Santo desce, enche eles com a presença dele, batiza eles,
eles, então, a primeira coisa que eles fazem é orar em línguas estranhas. O versículo 3 vai dizer, versículo 2: E encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Então, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, Jesus está dizendo lá em Apocalipse: volte à prática das primeiras obras. E as primeiras obras estão aqui, que é se encher do Espírito Santo e falar em línguas estranhas. Falar línguas repartidas como de fogo, que são as línguas estranhas, que é o dom de falar em outras línguas, em línguas estranhas. Então, o que está dizendo o Apocalipse? Está dizendo: volte a orar em línguas, volte a ser cheio do Espírito Santo. Vocês pararam de orar em línguas. Voltem a orar em línguas para vocês ficarem cheios do Espírito Santo. E falem em línguas para testificar que vocês estão cheios do Espírito Santo. Então o Senhor está exortando a igreja, lá no capítulo 2 de Apocalipse, a voltar a falar em línguas estranhas. Aleluia. Talvez você tenha esse dom e parou de usar. Muita gente, com o tempo, quando começa a falar em línguas, fala, mas depois vai perdendo essa essência, vai perdendo esse costume, vai perdendo essa vontade, vai perdendo esse desejo, vai perdendo esse fogo, e para de falar, para de usar um dom precioso. É um dom muito importante, é um dom precioso que Deus dá para o crente. Porque quem ora em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Olha aqui o que está escrito no capítulo 19 de Atos. A partir do versículo 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Então esse povo de Éfeso, veja que é a igreja de Éfeso, que é a mesma igreja, a igreja de Éfeso, que é a mesma igreja que o Senhor está falando com ela lá em Apocalipse 2. Eles estão dizendo: nós somos batizados no batismo de João. Ou seja, eles eram batizados nas águas. É João Batista aqui que eles estão falando. Eles foram batizados nas águas. Essa é uma igreja fundada pelos discípulos de João Batista. Mas eles não poderiam continuar apenas no batismo das águas, porque o crente deve crescer espiritualmente. E olha no versículo 4 em diante. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Está vendo como que é João Batista? Versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia aí, agora em a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Olha isso. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Entenda o seguinte:
Aqui tem algo muito importante. É muito importante. Aleluia. Então nesse versículo 5 aí, nós estamos vendo que é desejo apostólico que todos falem em línguas estranhas. Alguns usam esse versículo para dizer que não é para falar, mas olha aí, versículo 5 do capítulo 14 de 1 Coríntios. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Entendeu? Olha o versículo do 4. O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Amém? Já acabou o tempo, tinha mais coisa para falar, mas acabou o tempo. Porém, fica aí esse pequeno estudo para te animar a voltar a usar o teu dom de línguas estranhas. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.